e atua no desenvolvimento da cacauicultura, principalmente aqui em São Paulo. Valeu, obrigado, Sodré. Pessoal, muito bom dia. A minha responsabilidade é muito grande, né? Porque eu estou tendo que falar agora, depois que o Guilherme falou. O Guilherme foi meu aluno, meu amigo, colega, né? Outros tantos que antecederam. Aldo foi meu orientado também, amigo, colega. E, assim, estar aqui agora falando para vocês com esse horário, vocês com fome, né? Nem um cacauzinho não deram para vocês, mas eu ainda com essa felicidade que eu estou aqui, porque eu estou na felicidade porque eu estou olhando para aquele pé de cacau ali desde a hora que eu cheguei, eu estou contando. Ali eu olho o dinheiro, sabia? Cada fruto daquele, eu estou considerando hoje, pelo preço, R$2. E o melhor é que o preço subiu, né? Hoje a tonelada de cacau está a $5.000, 5.200, né, Aldo? Você pega isso aí, multiplica por 5,20 do dólar e depois divide por 66 e vai achar o preço de uma arroba, que seria aproximadamente, hoje, R$420. Infelizmente, vocês não vão receber isso pelo cacau commodity. Mas é isso que eu vou falar um pouquinho na palestra. Agradecer o convite da CIRP, na pessoa do André. Agradecer o convite também pelo pessoal da CAT, pelo Fernando. Eu vou falar o nome de cada um, só estendendo aos outros. Aos produtores que estão aqui, eu vou chamar o Diego como um produtor, homenagear ele, porque ele esteve lá na Bahia comigo, e da última vez que eu estive lá, eu falei, eu vou te dar, o Diego é um rapaz jovem que produz cacau, ele está aí não? Está aí agora? Tá não, né? Eu falei, Diego, você vai fazer mel de cacau e vai fazer geleia. Quando eu entrei, a primeira pessoa que encontrei foi ele, olha aqui a geleia que você me ensinou a fazer, e deu certo. Então, assim, é só um momento de alegria por estar aqui, sabe? Conversando com vocês. Eu estou já olhando no reloginho que já está correndo, então eu tenho que correr muito também. Eu já mudei, inclusive, o título da palestra. Todo ano eu mudo. Eles me dão um título, eu mudo para outro. Esse ano vai ficar Por que a cacauicultura pode, deve dar certo em São Paulo. Eu sou da Universidade Estadual de Santa Cruz. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Uma fruta de cacau muito, muito bonita. Então, já feito os agradecimentos à CIRP, CAT, produtores, né, e os colegas que me antecederam aqui, eu já vou começar a dizer por que esse pode e deve. Por que a palestra não foi por que a cacauicultura pode dar certo, ou por que a cacauicultura deve dar certo? Porque entre pode e deve tem uma diferença imensa. Imensa. Porque pode é uma liberdade de possibilidade. Pode. Você vai fazer alguma coisa hoje? Pode ser, mas acho que eu vou comer um acarajé mais tarde. E você deve fazer alguma coisa? Devo. Dever eu devo, porque isso é uma coisa que eu não tenho como fugir. Então, pensando na floração do cacaueiro, o Guilherme acabou de falar aqui, se você disser um exemplo de pode, a chuva pode atrasar a floração, mas eu posso irrigar e na chuva não vai ter muito efeito e tal. Agora, se eu digo deve, eu digo o cacaueiro deve receber luz para florescer e produzir. Cacau na sombra exagerada, ele não é estimulado a florescer. Por isso que a gente tem muito problema nos sistemas tradicionais, porque a sombra, o excesso de sombra em cacau, é um problema para a produtividade. E vocês têm a possibilidade de fazer sistemas agroflorestais, sistemas amigáveis de cacau, com quebra-vento. Essa que é a palavra que tem que ser dada de mensagem para vocês. Não tenham medo do sol, tenham medo do vento. O vento, principalmente se for frio, é ele que é o grande inimigo do cacau, não é o sol em si. E esse paradigma já foi quebrado de muito, muito tempo. A gente precisa ter uma determinação de não deixar que as nossas áreas de produção de cacau estejam sujeitas a vento. Então, pode e deve. Você tanto pode quanto deve produzir cacau em São Paulo, e é isso que eu vou tentar detalhar na minha fala aqui com vocês. Pronto. Então, mas antes eu tenho que falar para onde caminha ou descaminha a cacauicultura mundial. Eu vi que muitos já são produtores de cacau, outros têm interesse, outros serão. Mas vocês têm que saber que a África tem crises ambientais, econômicas e políticas persistentes. Quando a gente fala aqui na monilíase, na vassoura de bruxa, saibam que a África tem doenças mais sérias do que as nossas. Eles têm uma doença do vírus do broto inchado que pegou Gana e tirou a produção de Gana de 800 mil toneladas e caiu para 500
mil toneladas. Jogou fora do mercado 300 mil toneladas. É 1,5 vezes o que o Brasil produz em um único ano. E esse foi um dos motivos pelos quais, no ano 2024, 2025, o cacau saiu de $2.000 e foi a $12.000. O que não é bom, de fato, porque você desequilibrou o mercado e trouxe uma série de consequências. Redução do cacau na formulação dos chocolates. Essa foi uma consequência. Tem uma grande empresa internacional, mundial de cacau, que um dos donos, ele provocou maior balbúrdia na empresa dele, porque ele disse, nós estamos fazendo chocolate de péssima qualidade. Isso significa dizer que nós estamos substituindo a manteiga de cacau, que é o produto nobre da cacauicultura, por óleo de palma. Óleo de dendê, é o óleo de palma, que é o óleo, a gordura vegetal mais consumida no mundo, que a gente só aqui no Brasil que a gente chama de dendê e se consome ele sem purificar. Mas está havendo uma redução. E esse camarada fez uma denúncia e isso aí gerou um burburinho. O chocolate não está tendo a qualidade que tinha no passado. E eu posso dizer isso porque tem um trabalho publicado aqui, a quantidade de cacau no chocolate meio amargo é similar ao chocolate ao leite branco, que é só gordura de cacau. Esse foi o trabalho publicado com o pessoal do Sena, aqui de São Paulo. A autora chama Karina, e o Fernando Filgueira Antônio Filgueira foi um dos autores. Eles viram que os chocolates estão com baixíssima quantidade de cacau, e está com uma quantidade de gordura muito grande, ou seja, está havendo modificação, e muito disso foi consequência dessa alta exagerada de preço. Esse trabalho está publicado e é muito, muito interessante. Baixa taxa de renovação mundial de plantios. Olha que janela boa para se pensar em plantar cacau, porque os plantios estão velhos. Dá-se conta que o mundo tem 14 bilhões de plantas de cacau crescendo nesse momento, inclusive contando essas 4 ou 5 de André aqui, viu, André? Inclusive aquela ali que tem 30 frutos, eu vejo R$40 nela, no ano, né? Então eu olho para ela e enxergo R$40 penduradinho ali. E o mundo tem 14 bilhões de plantas de cacau, e o que quer dizer é o seguinte, nós temos que renovar pelo menos 10% dessas plantas ao ano. Viveristas, nós temos então, um negócio aí de 1,4 bilhão. Isso é verdade. Os cacaueiros estão ficando velhos, entre outras tantas coisas. Os riscos de introdução de doenças. Essa semana eu assisti uma palestra lá no Pará. A monilha que está no Brasil, a monilise, que é uma doença pior do que as outras, depois vocês me perguntam se a monilise chegasse aqui ia ser problema, como é que ela é semiárido, faz a perguntinha aí que depois a gente responde. Mas, por hora, é o seguinte, ela avançou do Acre, dentro do Acre, em 5 anos, 60 quilômetros, porque ela vai tanto no cupuaçu quanto no cacau. E lá é um problema maior, é o cupuaçu, que todo mundo lá come cupuaçu no Acre. E há um ano atrás, ela chegou no Amazonas e andou, em um ano, 1.300 quilômetros. Alguém está levando na fruta, porque ela engana, você não vê o sintoma na fruta e ela está contaminada com monilise. Esse é um risco muito grande para a cacauicultura. Preços de mercado deságios, por isso que eu falei que o preço hoje seria 420, mas está 370, né, Aldo? Estão pagando 360? 360, porque existe um deságio aplicado pela indústria, porque é o preço, o dólar, vezes a cotação, e mais o ágio ou deságio. A indústria paga ágio também, quando precisa, mas esse deságio ele já está causando um certo incômodo no produtor, chegou a ser 33%. É bom vocês que são produtores, que serão produtores, saber que é assim que se faz o preço. É o preço do dólar, multiplicado pelo valor do dólar, o preço da bolsa, multiplicado o valor do dólar, e mais o ágio ou deságio. Sucessão familiar em conflito. Se tem uma cultura que tem problemas sérios, é a sucessão familiar em cacau. Os jovens têm vergonha de ser cacauicultores. Eu digo que meu desafio é fazer um trabalho de educação. Eu vou me aposentar na universidade agora, que eu trabalhei muitos anos, não me apresentei não, eu trabalhei muitos anos na universidade, trabalho na universidade, trabalhei no Ministério da Agricultura, na CEPLAC, durante 35 anos fazendo pesquisa. E o que eu tenho visto na Bahia e em outras regiões, e no mundo, os jovens tendo vergonha de ser cacauicultor.
Alguém falou da novela hoje de manhã aqui, aquele filho do coronel da novela, ele usava um boné rasgado, camisa do Bahia, do Vitória, e olhava com a cabeça baixa. A produtora de elenco, ela disse que estudou isso com jovens do sul da Bahia. Gente, como é que você trabalha com uma planta que tem Deus no nome, teobroma, cacau, que é maravilhosa, que você olha para a planta e enxerga dinheiro, que tem uma liquidez dessa e tem vergonha de ser cacauicultor? Então, o meu desafio agora como educador é fazer com que os jovens tenham orgulho de ser cacauicultores. Produtividade mundial travada em 15% do potencial da planta. O Olímpio vai falar isso aqui, outros vão falar também. O cacau pode entregar muito mais em produtividade. O Adonis mostrou dados muito interessantes de produção dos consórcios. E as pesquisas com outros produtos de cacau, bebidas e alimentos funcionais. Isso é que atrai a gente a pensar em outras pesquisas que terão que ser feitas e outros momentos do cacau, não só a amêndoa. Uma historiazinha só para os que não sabem, que pensam que cacau em São Paulo começou agora. Em 2012, a CAT esteve lá, o grupo Fernando, Neto, Andrei e todos os demais, Carlos e todos. Visitas a Ilhéus, Chapada, Cerrado, esse pessoal varreu a Bahia, de cima a baixo, vendo cacau. Em 1970, o IAC já tinha clones de cacau. O Vitor está aí, o Vitor sabe disso, ele me passou uma mensagem muito interessante outro dia, falando sobre a história do cacau. O Vale do Ribeira, os SAFs do Vale do Ribeira, a CEPLAC interferiu muito nisso aqui, às vezes até nem tanto para o bem, porque ela disse como teve que ser feito na época, e eu discordo até que algumas coisas poderiam não ter sido feitas daquela forma. Planalto, Alta, Apta, Pindorama, nós fomos lá ver cacau. Tem cacau lá, inclusive os macacos comem todo o cacau lá do experimento. Adoram, ficaram viciados em cacau lá em Pindorama. A Unesp de Jaboticabal tem uma coleção que produz há mais de 20 anos as plantas de cacau. Eu fiz doutorado aqui em São Paulo, eu morei em Jaboticabal 4 anos, ficava impressionado como tinha cacau lá. Campinas tem um projeto Genoma do cacau, liderou o projeto Genoma, Unicamp. O Cacau Projeto 360, que o Carlos já falou aqui, a Cátia e tal, as publicações já faladas, e Mendonça, que é a cidade que eu queria dizer, porque o prefeito de uma cidade de 4 mil, 5 mil habitantes teve coragem de colocar cacau na merenda escolar. Não tem uma cidade da Bahia que tenha feito isso, que eu saiba. E eles dizem sempre que é porque o cacau é caro. A APTA, nós fizeram visitas à CEPLAC, os viveiros de Colina, que está pensando em fazer produção de mudas lá. Visitamos Ubatuba, Catanduva, germoplasma em Pariqueraçu. Isso é um patrimônio. Esse germoplasma do IAC que está lá no Vale do Ribeira é um patrimônio. O Cacau 360, ele tem uma atividade de pesquisa que vai trabalhar esse germoplasma aí. Então, assim, quem achar que cacau de São Paulo, como disse o Vitor, está começando agora, está muito enganado. A aventura do cacau pelo Brasil. Olha o Vale do Ribeira. Essa foto eu tirei uns 3, 4 anos atrás. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma forma errada de fazer manejo de casca de cacau. O casqueiro todo deixado aqui. Isso aqui só tinha fitóftora e podridão parda, e compromete a produção. Isso aqui é Chapada Diamantina, na Bahia, que produziu muito bem, e até hoje produz. Isso aqui é o Ceará, em 2010. Nós não encontramos uma planta de cacau no Ceará, quando fomos fazer a pesquisa em 2010. O Ceará hoje tem a mesma quantidade de área daqui do Planalto, aproximadamente 600, 700 hectares de plantado. E o norte de Minas começou em 2014. Então, outras regiões que não tradicionais têm desenvolvendo cacauicultura no Brasil. Outro dia o Silvio, não sei se o Silvio está aí, o Silvio é viverista, e também é da CAT, né? Se tiver, levanta a mão, Silvio, não, né? Mas aí é bom que eu posso falar dele se ele não está aqui. O Silvio escreveu essas coisas, esses 7 pontos aqui muito interessantes. Infraestrutura de transporte, o que é que São Paulo tem? Sabe aquela música baiana? O que é que São Paulo tem? Aí vem infraestrutura de transporte, know-how em fruticultura, e aí Sodré fez a oposição a Silvio. Então, enquanto Silvio disse, infraestrutura de transporte tem, aí Sodré, geada e baixa temperatura também tem, know-how em fruticultura irrigada, ele, mas tem leis e regras para uso da água, infraestrutura para produzir boas mudas, e o risco de introduzir as pragas. Aí fizemos essa dupla, não gravamos ainda, né, mas eu queria que vocês comprassem o CD para poder ajudar a gente, zoneamento para cacau no Brasil. Eu ajudei a fazer os ARC do cacau, junto com o pessoal da Embrapa, lá de Cruz das Almas. Mas não tem linha de crédito ainda disponível que a gente saiba e em condições de atender a cacauicultura. CAT, programa de pesquisa, que é muito bom, e a manutenção do BAG, lá do Vale do Ribeira. Nós tivemos maior mercado consumidor, concorrência com culturas tradicionais. Você pensa que um citricultor ou outro fruticultor simplesmente vai se encantar com essa minha palestra aqui, sair plantando cacau amanhã? Não, gente, tem que ouvir mais, tem que ir lá na Bahia, ver as coisas.
Chocolate de qualidade estimula o consumo de cacaus intensos. Produzir cacau não é só a tecnologia, a gente pode morrer de falar aqui para vocês. Você precisa se convencer por viajar, por conhecer, por determinação, por suporte político e de economia. É preciso que haja dinheiro para investimento. Não se pode simplesmente estar entrando em aventura sem conhecer. Por isso que vocês estão aqui. Isso é muito bom. Então, assim, tem que ter um lado da política. Então, se o governador come chocolate, você imagina que o negócio, pelo menos, é um caminho, né? Essa foto foi o Eduardo Fusitani que me mandou, um colega, estou vendo que o Eduardo está aqui, olha ele aí. Essa foto eu pedi a ele para colocar aqui. Achei fantástico, e ele gostou, viu? Pela aparência do governador, ele gostou. Pessoal, agora vamos começar a falar de mudas de cacau. Aí existe uma demanda só aqui no Brasil para autossuficiência em termos do que precisa plantar de cacau. Nós somos importadores de cacau. A indústria importa 60 mil toneladas de cacau em alguns anos, em outros anos 40 mil toneladas, varia nessa faixa de 30 a 60 mil. Eu sei quando chegaram novos navios no Porto de Ilhéus, que eu moro vizinho ao Porto de Ilhéus, porque existe um cheiro de fungo no ar, um cheiro de cacau ruim, um cheiro que lembra chulé. Exatamente. Então, chegou o navio aí, eu falo com a minha esposa, chegou o navio, trazendo cacau da África. E para a gente não ter que fazer isso, para eu não acordar com cheiro de chulé, existe uma demanda não atendida de 67 mil toneladas. A indústria processadora, ela tem razão quando ela diz que não pode ter só 6 meses para processar no drawback. Eu acho que está certo. Aí fizeram uma lei que não pode mais processar. Isso aí pode dar errado no futuro, viu? Mas é uma outra história também. A produtividade atual do Brasil é de 30 arrobas por hectare. É um absurdo. Uma planta que pode entregar 5 mil quilos, nós estamos de média no Brasil 450 quilos. A média de produtividade dos novos plantios, eu vou colocar o dobro, 66 arrobas, que seria 1 tonelada. É aquele 66 da divisão que eu falei antes. Necessidade de novas áreas são 67 mil hectares, só para eu parar de sentir cheiro de chulé. Vocês querem me ajudar? Plantem 67 mil hectares. Os dados aqui falam 800 hectares, né? Está faltando um bocadinho. Quantidade de mudas em milhões, 90 milhões de mudas. Porque eu estou colocando 1.350 mudas por hectare. O negócio todo do plantio de 67 mil hectares é de 9 bilhões. E 900 milhões seria só em mudas. Esse número não está fora da realidade, não. Isso aqui é um dado interessante para vocês conhecerem também. Olha como muda as estatísticas de produção de cacau no Brasil. Eu tirei do documento da CAT. Você tem 2 bases de dados, a ICCO e o IBGE. No ano de 2020, a produção para o ICCO, para o IBGE, era 269 e para o ICCO, 200 mil. As diferenças de produção, os dados que são entregues no Brasil, são muito díspares. São muito diferentes. Você vai entrar numa cultura que você não tem nem a certeza de quanto está se produzindo, e isso não foi eu que escrevi. Está no documento lá que o pessoal da CAT fez a pergunta. Fernando sabe disso, que ele pesquisou, e eles escreveram isso aqui, e é muito importante, eu printei, certo? A diferença de 80 a 120 mil toneladas. Mas o certo é que a importação existe, e o Brasil é importador de cacau. O que eu fiz, então, para dar resposta se pode ou deve dar certo o cacau em São Paulo? Eu fiz uma sondagem. Eu perguntei às pessoas que eu conheço, e, por sorte, o Fernando me ajudou muito. Ele está aí, Fernando? Tá. Ô, Fernandão, muito obrigado mais uma vez, viu? Aí ele nós pegamos uns 30, e depois eu arranjei outros, eu fiquei com uns 43, 44 pessoas que eu perguntei. Fiz 20 perguntas sobre cacauicultura em São Paulo, para agrônomos. E as perguntas eu trabalhei em 3 níveis. Você acha que isso é importante, médio ou desimportante? E foram essas perguntas aqui. Por exemplo, recomendar sistema agroflorestal com seringueira e outros cultivos é uma prioridade alta, média ou baixa? Todos estão vendo aí os números aqui? Dá para ver? Pois bem, 31% dos que responderam disseram que era alta, 38% média, e 23% disseram que não era baixa, não tinham interesse em fazer plantio do sistema florestal. Fazer levantamento de clima e solo da região de sua propriedade, 78% disse que era alta. Saber se a minha propriedade, se ela tem condições edafoclimáticas para plantio, isso é fundamental. Você quer dar certo,
a cacauicultura em São Paulo, não vá plantar sem antes conhecer o solo. E vocês têm muito disso, tem um suporte da assistência técnica aqui de São Paulo, que já ajuda bastante. Conhecer a variação dos preços do mercado, engraçado, eu achei que ia ser uma demanda alta, mas ela foi média, porque o vermelho é alta e o verde é média. Então, e não é. Conhecer a demanda atual de cacau para prever a queda de preços também variou pouco. Agora, conhecer os melhores clones para produzir em São Paulo, quase 80% dessas 42 pessoas disseram sim. É muito importante saber quais são os clones que vão ser produzidos em São Paulo. Montar uma agroindústria para beneficiar amêndoas. Gostei dessa resposta aqui, bate com o que eu penso. Você não tem que sair produzindo amêndoas para fazer indústria. Você é produtor de cacau. Isso pode ser uma consequência do seu trabalho. Você pode vender, pode fazer uma parceria, pode se associar, mas o produtor de cacau não tem, por obrigação, sair fazendo indústria para vender amêndoa. Porque, é como dizia um amigo meu, todo mundo vai fazer chocolate e vai vender no posto Ipiranga, porque você não é produtor de chocolate, você não tem expertise. Agora, se você quer aprender e tem um cacau de boa qualidade, tudo bem. Estude, visite, entre. A última coisa que você faz é comprar melanger. As pessoas, às vezes, pegam o dinheiro e querem comprar uma melanger para sair mexendo, já comprando manteiga de cacau e açúcar. Não vai dar certo. Então, foi muito bom quando eu vi que os produtores, os entrevistados, 25% ainda disse que era alta prioridade, mas... Uai. Desconta aí, viu? 25% disse que era alta prioridade. Não, volta. Saber onde comprar mudas. Olha, André, que coisa linda essa resposta, ó. Está vendo aqui? 72% disse que era alta prioridade e 25%. Então, a soma disso aqui dá 97% das pessoas entrevistadas quer saber onde comprar uma boa muda. Que viveiro é esse? O que é que ele me entrega de qualidade? É muda de estaquia, é muda enxertada? De onde vêm os porta-enxertos? É porta-enxerto seminal? A muda tem qualidades para crescer em ambientes com algum nível de estresse. Então, assim, isso foi muito importante saber. Conhecer os tipos de muda disponíveis no mercado bate muito bem com saber onde comprar, saber se existe financiamento, interessante também. O pessoal não se interessou muito em saber se tem financiamento, não. Só 30% considerou alta prioridade. Avaliar condições de ambiente e recursos hídricos, também muito alta. Aqui agora, coletar amostras de solo, isso aqui foi só para uma chama. Todo mundo vai coletar solo. Agora, visitar o Vale do Ribeira para conhecer o cultivo de mais de 50 anos. Não, os respondentes não disseram que era uma prioridade. Assim como viajar para a Bahia e Pará para conhecer plantios tradicionais, também não era alta prioridade. Viajar pelo Brasil para conhecer plantio a pleno sol, sim. E isso é verdade. Eu concordo com a maioria das respostas. Você precisa conhecer plantios que se assemelhem à condição sua. Se você só pode ir para um lugar, vá, procure lugar, porque é como a gente falou aqui hoje de manhã, viagem cura ignorância. Ler livros e artigos que trazem informações, ótimo, tem um bocado de livro que eu já escrevi, vocês já vão, e também vai visitar sites e seguir influenciadores, só 19%. Mas tem gente que gosta de influenciador, né? E aí teve 19%, 59% achou média, 22% não deu importância, achou baixa. Realizar um curso de aperfeiçoamento na cultura do cacau. Isso aqui, ó, eu vou mostrar daqui a pouco um desdobramento disso, é alto, 72%, quer fazer um curso, a gente vai tem que pensar em fazer um curso aqui em São Paulo, já está, né, Fernando, está montando, né, já tem um programa, inclusive, participar de eventos técnicos em São Paulo e, se possível, em todo o Brasil. Ótimo, né? 63% acha de alta prioridade e 34% de média, 90 e tantos %. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês concordam que participar de eventos técnicos em São Paulo é possível. Buscar a universidade de pesquisadores, nós estamos aqui, eu, Olímpio e outros, né? Buscar consultores para saber o que tem de melhor em cacauicultura. Deu médio. E tinha mais uma pergunta. Como você imagina a cacauicultura em São Paulo em 2036? 5% igual ao momento. Olha o otimismo que São Paulo deu. Por isso que deve dar certo. Por isso que não vai, por isso que deve dar certo. 80% acha que vai estar acima de 30 mil toneladas a produção. Totalmente abandonada, ainda em discussão, e prefiro não responder. Então, há um otimismo das pessoas em termos de produzir cacau. E eu fiz a mesma pergunta para a inteligência artificial. Se eu não quisesse usar os agrônomos e eu quisesse usar a inteligência artificial, em 30 segundos ele me deu uma resposta 55% igual.
Então, essas barrinhas que estão iguais é porque a resposta foi a mesma, o nível de prioridade. Essa é igual, essa é igual, essa é igual. Ou seja, gente, entre outras coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial, porque ela pode roubar nosso emprego. 55% das respostas foram exatamente igual em termos de prioridade, porque eu também testei isso. Fernando, está lembrado do curso que eu mandei para você? Eu preparei um curso de atualização, entre 2 cursos, online, misto. Modelo híbrido, 100% online, chama Atualização Tecnológica da Agricultura. Já mandei para o Fernando, a gente vai encontrar uma universidade, um centro de ensino para fazer esses cursos aqui, junto com a universidade lá. E um outro curso para técnicos agrícolas, chama Especialização Técnica Cacauicultura. O programa está lá onde, Fernando, pode passar para quem quiser, aquilo ali é aberto. E é uma forma da gente treinar os técnicos aqui com alguma experiência nossa. Nós estamos fazendo isso no Senar, na Bahia, com o financiamento do Senar, na Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor Zé Olímpio com a parte de solos, eu estou com a parte de propagação e de manejo, e está indo muito, muito bem. A gente pode depois aí conversar com o Olímpio, ou mesmo comigo, e é muito importante haver um treinamento para os técnicos. Isso aqui é o Cacau 360, estou aqui, está vendo o Sodré UESC, são 5 grandes áreas, é só esclarecendo um pouco mais. Tem um que é sistema produtivo, o Charleston, que é do IAC, é quem está, não sei se ele está aí, ele é que está coordenando, eu estou nesse grupo aqui, é o Sistema Produtivo de Cacau em Áreas Não Convencionais, desenvolvimento de sistema fermentativo, bioprocessos, o dinheiro já foi aportado, já está havendo essas pesquisas. Então, à medida em que a cacauicultura avança, que vocês plantam, que eu faço pesquisas, que a gente cria curso, que faz atualização, que vai na Bahia participar, o governo está aportando. Eu nem voto aqui, não tem nada a ver com o governo, só estou falando porque foi muito interessante isso aí. O que espera acontecer em São Paulo? Clones, polinizadores, sistema de polinização. Nós precisamos fazer coisas diferentes em termos de polinização. O sopro é uma forma de aumentar a produtividade do cacau. Já tem trabalhos publicados mostrando isso. Plantios para mecanizar e uso de IA. Não pode pensar em fazer os plantios sem haver um nível médio, pelo menos médio, de mecanização. Plantios adensados e tutorados. Ganha um chocolate quem souber o que é a PVC. A PVC, 1, 2, 3, ninguém acertou. Associação Paulista de Viveristas de Cacau. Quem faz parte da associação? Ninguém, não existe. Por que não existe? É porque é difícil fazer uma associação de viveristas de cacau no Brasil. Aldo, há quantos anos a gente vem tentando? Não consegue, há mais de 5 anos, não consegue fazer uma associação, mas São Paulo vai fazer. Por isso que pode dar certo, por isso que vai dar certo. Porque vocês vão fazer, vocês têm uma associação de viveristas de citros, de outras culturas, de consultores em citros. Por que não pode ter uma associação de viveristas? André sabe, André ia participar, desde a primeira, e o negócio não destrava. Eu vou dizer para vocês, não conte para ninguém, não. Eu acho que tem muito cacique e pouco índio. Conhece esse ditado? É mais ou menos isso, né? Então, tudo que tem a PVC é porque vocês vão criar. Mercado para fruta de mesa, Bintubá. Eu acho fantástico isso, a fruta cacau para vender. Indicação geográfica, de cacau paulista, vai ser feita, né? Porta-enxerto, é um tema importantíssimo em tecnologia para cacau, muda de estaquia, a Aldo já falou aí, ramos ortotróficos, a gente trabalha muito com isso. Tem um viverista aqui de Goiás, o Gelson, que está fazendo um trabalho espetacular também, e aí com mudas hoje em dia, mudando muito essa lógica daquela muda de caroço que se plantava no passado, chamava bico do facão. Abria um buraquinho, colocava 3 sementes e voltava um tempo depois para poder colher o que desse, né? Hoje não se consegue mais fazer assim. Valorização de outros produtos. Pessoal, valorizar produtos e resíduos da cacauicultura. Isso é uma coisa importantíssima. Quando você vê um fruto de cacau que pesa 600 gramas e você só vende 50 gramas dele, é uma incompetência nossa jogar 550 gramas fora. E, na verdade, é como vocês viram ali aquela foto que eu fiz do Vale do Ribeira, tudo jogado, chama casqueiro. É um negócio que é inadmissível. E o que você pode tirar da casca do fruto do cacau? Pectina, um extrato líquido para injetar direto na festa. Isso aqui é puro ácido úmico e fúlvico. Aqui foi a casca, já foi lavada e decomposta, pode ser usada ainda para briquetar. Um colega nosso lá fez cultivo de fungos, esses fungos comestíveis, e aqui nanopartículas com cobre, que é um professor da Universidade Estadual de Santa Cruz também. De tudo isso, nada praticamente tem sido feito, exceto abandonar ou fazer um composto muito mal feito. Então, atentem, inclusive no Cacau 360, a gente está numa área que vai discutir a questão do uso de resíduos da cacauicultura. Eu acredito muito que isso vai avançar. Mecanização foi falado aqui, mas está na idade da pedra.
é da pedra lascada, nem da pedra polida, porque muito do cacau ainda é carregado assim, no lombo dos burrinhos. E as tentativas de fazer mecanização nem sempre dão certo. Você sabe que isso aqui, ó, provocou cancro de laço diploide e morte de muitos cacaueiros. Essa poda. Hoje ela já está bem melhor, mas essa primeira máquina aqui, ela cortava, e o cacau tem um dimorfismo, ortotrópico e plagiotrópico. Ele cresce ramo chupão na copa. Esse chupão que tem nos citros, o ramo ladrão. O cacau ele tem essa característica, que é, inclusive, uma característica interessante para a planta sobreviver. Se ela estiver estressada sobre uma poda, aí ela lança brotações e ela lança brotos chupões, os brotos ladrões crescem na copa. E aí, quando você começa a podar direto isso aqui, 3, 4 vezes por ano, começou a sair só broto ladrão. Broto ladrão é um dreno de nutrientes. Então, você aduba para crescer broto ladrão, palma chupadeira, que o dimorfismo é ortotrópico ou plagiotrópico, né? Um broto que cresce de uma forma, outro de outro. Mas isso acontece com essas podas exageradas. Aqui foi um plantio mecanizado que nós fizemos em 2018 na CEPLAC, 800 mudas por hora, conseguimos plantar, foi um trabalho muito interessante. Mecanização, o pessoal já mostrou muita coisa. Aqui é o sopro, são sopradores para aumentar a produtividade. Plantar cacau em São Paulo, como errar menos. Isso aqui é só destacando, é um trabalho que avaliação de clones de cacaueiro quanto à produtividade. Isso está na revista Agrotrópica, é só baixar na revista Agrotrópica da CEPLAC. 167 clones foram testados. E quantos vocês estão plantando aqui, além de CCN, PS 319 e BN 34? Quantos mais? Um CPEC 2002, talvez. Mas incrível, porque virou uma certa unanimidade. Mas porque eles são os melhores. São realmente os melhores. É preciso ter outros clones? Sim. Mas esses clones têm sido os clones que têm dado as respostas em regiões não tradicionais. Vocês não estão errados por estar plantando eles. Pode variar um pouco? Pode. Mas o Equador, é como já foi dito aqui pelo colega, o Equador saiu de 150 mil toneladas, foi para 600 mil, tudo à base de C151 plantado por isso aqui. Nem o CCN10, que é um clone de lá também, eles plantam. Aí, para mostrar que a base genética da maioria desses clones não é grande, não. E aí é uma realidade. Esse foi um outro trabalho que mostrou que a base genética dos clones é escavina, que é um material resistente à vassoura de bruxa, IMC é um material do Peru, isso aqui é material de Trinidade e Tobago, e o SIC são clones, materiais selecionados lá na Bahia, em plantios antigos. E vocês, repito, tem o banco de germoplasma do Vale do Ribeira, que está também nesse projeto para selecionar esses materiais, o produtor ele poder ser multiplicado pelos viveristas aqui de São Paulo, e vocês plantarem um pouco desses clones. Nós tivemos, eu não cheguei a falar na história do cacau, nós tivemos uma conversa com o Dr. Fausto Coral, a maioria conhece, que é mais antigo, que trabalhou no IAC, né? E foi uma conversa muito interessante. E no dia da conversa, ele disse: nós temos lá no Banco do Vale do Ribeira um clone resistente à monilha, que eu fui ao Peru e a gente fez a seleção. Então, existem clones aqui com resistência a doenças. Não abram mão disso, cobrem das autoridades, visitem o banco também e procurem saber como que as coisas estão se ajustando. Mas a base genética desses clones não é muito variada, não. Isso pode ser um problema no futuro. Aqui só um pouquinho de quem são eles, né? Por que o CCN é tão queridinho? O grão de pólen tem longevidade, os índices de fruto deles são baixos. A gente falou aqui 250, 230 frutos, você faz uma arroba dele. Sabe o que é arroba? Arroba não é de roubar, não. Arroba é uma palavra árabe que significa um quarto de um saco. Uma saca tem 60, um quarto de uma saca, 15 quilos. E gado usa arroba, algodão usa arroba e cacau usa arroba. Eu queria sugerir que vocês usassem quilos por hectare. Dá perfeito, eu acho até melhor em alguns casos. Mas é que a arroba vem carregando, né? Vem trazendo essa. No Equador, por exemplo, eles usam quintales, que é 37,5 kg, eu acho, e outros países. E como o quilo é unidade do sistema internacional, como é uma região que está fazendo uma cacauicultura diferente, eu sempre digo, usa quilo por hectare, não precisa ficar usando arroba, não. Mas o arroba é uma palavra que significa, a tradução é 15, um quarto de uma saca. Propagação por estaquia é fácil, né? Como o Aldo falou, o Equador mostrou aqui aquelas áreas de alta densidade,
resistente à vassoura de bruxa, baixa acumulação de cádmio. Por sorte, no Brasil, nós não temos problema de metal pesado. A Colômbia e o Peru têm problemas sérios, inclusive o mercado europeu não vai comprar o cacau da Colômbia, que tem crescido muito a produção, porque eles não conseguem diminuir o nível de cádmio, porque lá é da própria ambiente, do próprio solo. Aí não tem como mexer muito. Aí o CCN ele acumula menos. Tem que usar matéria orgânica, outras técnicas, ou mudar de área, porque esse é um problema. O PS319 é autocompatível, porte médio, mas olha só, a alta incidência de vassoura de bruxa é podridão parda. Se eu tivesse numa área com podridão parda, que é fitóftora, né, essa mesma fitóftora que ataca a seringueira, citros, né, o mesmo gênero da fitóftora, eu não plantaria PS319. Nós temos perdas imensas com esse clone lá na Bahia. Evite áreas úmidas ou muito sombreadas. Esse aqui é um clone muito interessante, que é o BN34. É de uma fazenda chamada Boa Nova, no município de Camaquã. É um híbrido que essa placa distribuiu, que depois foi selecionado. Esse material é muito, muito produtivo, autocompatível, já ganhou um prêmio internacional. O Luciano, um colega nosso, lá, foi até aluno nosso, né, lá na UESC, ele ganhou um prêmio, primeiro lugar na Holanda com cacau. Ele é adocicado, é leve, dá para fazer um chocolate de origem muito bom. O problema dele é poda, porque ele cresce e os galhos quebram muito. Mas é possível fazer cultivos, inclusive, sabe com os novos cultivos de maçã, como é que são feitos hoje? Em parede, aquelas paredes. A gente fez isso com cacau, chama cacau candelabro. Depois procurem saber mais com o pessoal da CAT, aí eles já viram isso lá. Nós temos áreas lá há alguns anos fazendo isso, principalmente com BN34. E ele é resistente a viroses, algumas viroses, vírus do mosaico moderado, virose que acontece lá na Bahia, ele é resistente. A gente não tem visto no muito, muito bom o BN34, eu gosto dele. Isso aqui é uma dica. O cacaueiro tem 3 fases para você trabalhar. A planta até 5 anos, está na vertical aqui, está vendo? 800 quilos, Só que aqui é planta seminal, está vendo? Olha como é que é o crescimento. Uma fase 1, planta seminal, 800 quilos. Uma fase 2, que vai a 1.400 quilos, aproximadamente 100 arrobas. Aí ele vai levar 3, 6, 7 anos com essa produtividade aqui em torno de 100 arrobas, depois começa a cair. A gente tem visto isso acontecer hoje, porque as áreas não receberam o manejo nutricional adequado, não foram adubadas, os cacaueiros morreram, as árvores que tinham qualidade, alguma árvore que tinha qualidade, na crise da vassoura de bruxa, porque se hoje o cacau está $5.000, na crise da vassoura de bruxa ele chegou a 780, e aí se cortou muita árvore. Então, assim, nós saímos de 600 mil hectares, caímos para pouco abaixo de 400 mil. E a Bahia chegou a produzir sozinha 400 mil toneladas, hoje produz 120, 130. E a vassoura de bruxa, em parte, não no todo, porque os cacaueiros envelhecem, cacaueiro morre também. Então, isso aqui é um modelo que mostra a fase 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos que tentar alongar isso aqui. Agora, veja esse número aqui, 1.400, quando eu trabalho com planta clonal. Ela atinge muito mais rápido. No 8º ano, eu já estou chegando acima de 150 arrobas, ou mais de 2.000 quilos, 2 toneladas. Só que o tempo aqui tem sido curto. Esse tempo do platô, ele é menor, e ela cai. E é muito difícil você recuperar essa planta, fazer ela voltar para esse nível. Então, tem que trabalhar para tentar alongar isso aqui. Mas aqui, olha que o outro era 1.400. Isso aqui é 300. Isso aqui é fruto de inúmeras observações, conversas informais com produtores, com técnicos, leituras que a gente tem que estar formatando. Eu, um outro colega lá da Bahia, chamado Zé Basílio, a gente tem que formatar isso aqui. O produtor tem que começar a pegar fase 1 até 6 anos, fase 2 até 8 anos, o platô, alongar isso aqui. Mas esses valores aqui dão um retorno econômico espetacular. 3.000 quilos por hectare, o que não é difícil. Experimentalmente, a gente já chegou até a 5.000 quilos, uma tese orientada pelo professor Zé Olímpio aqui. Chegamos a 5.000 e pouco, não foi, Olímpio? Mais de 5.000 quilos por hectare. Então, potencialmente, a planta pode chegar a isso. Estou dando spoiler para o pessoal não sair da sua palestra, não ir para casa. Isso aqui é uma figura africana, que significa um pensador, a reflexão para tudo. Então, ele não tem um sexo, não é? E ele pensa, ele coloca
coloca as mãos na cabeça e imagina qual seria o futuro. Então, nesse momento, ele poderia estar dizendo, o cacau em São Paulo pode ou deve dar certo? Quem pode fazer a diferença para que esse cacau de São Paulo possa ou não dar certo? Ele pode estar pensando nisso. E vocês é que vão fazer a diferença, junto conosco. Com os técnicos, com o Cacau 360, com os apoios políticos, com os viveristas que vão fazer qualidade, com os financiamentos, até com quem tiver religião, que acenda uma vela para o seu santo, mas a gente pode fazer esse trabalho. E aí, pode ser que ele tenha posto a mão na cabeça, porque ele viu o cacau de São Paulo desse jeito aqui, e falou, nossa, o cacau da África não vai suportar, porque esse Brasil vai produzir tanto cacau em São Paulo, que a gente não vai conseguir sobreviver. E existe uma coisa chamada cacauicultura regenerativa. Eu tenho está acabando meu tempo, né? 20 segundos, mas está indo. Cacauicultura regenerativa é tudo aquilo que a gente fazia antigamente e que a gente deve fazer hoje para poder garantir o futuro. Vou repetir. De retornar, um retorno ao pensamento de uma agricultura mais amigável. Depois, gene, aquilo que não muda, que tem um código, que tem uma base, e ativa, porque você pode fazer muitas coisas. Então, a cacauicultura regenerativa, ela prevê que você tenha, inclusive, isso aqui, uma área de preservação, um APP, uma reserva legal, e, ao lado, uma área de cacau com alta produtividade. E você pode aplicar insumos sem ter aquela trava dos sistemas que são fiscalizados, tipo orgânico, biodinâmico, isso, aquilo, que você fica muito travado nas atividades. É a antiga, boas práticas agronômicas, é saber fazer agronomia, é saber cultivar. Então, nisso tudo reside a chamada cacauicultura regenerativa. Vale a pena conhecer, porque nós estamos diante de crescimento da nossa produção. Nós vamos voltar a ser autossuficientes. Eu não acho que vai ser em 2030, porque tem muita gente falando no 2030, eu acho que não vai ser. Mas nós vamos chegar, inclusive porque São Paulo agora optou por plantar cacau da maneira correta. E é bom que a gente saiba que esses modelos é que vão garantir as exportações futuras. Os cacaus de qualidade, os chocolates feitos por pequenos agricultores, as superproduções de cacau, os cacaus mecanizados, os cacaus de plantios altamente tecnificados, né? Muita coisa está para ser feita. E aí vocês podem ter certeza que eu conheci a cacauicultura iniciando no norte de Minas, no oeste da Bahia, no estado do Ceará. Eu conheci várias cacauiculturas iniciando no Brasil ao longo do meu trabalho. A que eu acho que está mais no caminho certo, e que pode, e que deve, e que vai dar certo, é a cacauicultura do estado de São Paulo. Tá bom? Muito obrigado.